Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós confiamos e confiaremos para sempre na sua maravilhosa presença. Nos abençoe nessa manhã, através desse momento de estudo, de análise, de compreensão da sua palavra. Abençoe meus queridos irmãos, abençoe aqueles que estão a caminho, abençoe todos os pastores, dirigentes, líderes dessa casa espiritual, meu Pai. Eu entrego todos em tuas mãos e a igreja pode dizer amém. Você pode se assentar. Coisa maravilhosa é estarmos aqui, irmãos, para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos na jornada da igreja primitiva para Jerusalém e compreendemos perfeitamente que quando a igreja começou a desenvolver, existia governos, culturas, hábitos, tradições que já operavam sobre todas as pessoas. A gente não pode pensar que a igreja nasceu totalmente livre de exigências e de obrigações, porque como a igreja aparece no cenário, na vida de Jesus, ela vem também com uma cultura, e essa cultura bate de frente com uma outra cultura. Então essa cultura que já estava instalada, como é costume, ela faz uma pressão para que essa nova cultura não prevalecesse, porque já existia todo um processo de adoração, existia um sistema organizacional em relação ao culto do imperador, também aos cultos que eram comumente celebrados na visão judaica tradicional. Quando a igreja instalada por Jesus se estabelece, ela provoca, querendo ou não, uma reação dessa cultura que já estava instalada. Porque quebra alguns momentos de tradições, de costumes, e a igreja ela nasce debaixo dessa pressão toda, a igreja primitiva. E isso a gente está tentando analisar a visão da época, a gente analisar o que acontece dentro dessa ordem de manifestação. Bom, a gente percebe que a região onde a igreja se instala, que deveria crescer em toda a Judéia e toda a Palestina, porque aquele território depois foi conhecido como toda a Palestina, né, por Roma, mas ela deveria se estabelecer ali, justamente onde tinha uma ascensão predominante, que era a ascensão já dos gregos. Os gregos, por Alexandre, já haviam invadido Jerusalém, já havia um poder, e o poder das nações era justamente botar as suas línguas, seus costumes, seus hábitos, e o sistema grego era assim tremendo, porque estabelecia pontes porque levava a sua cultura. E Israel, né, perde o seu poder, né? Dentro do templo do Senhor se estabelece adoração ao Deus Zeus, que é o Deus do sol. E os costumes, a língua, aí começa a entrar a língua importante, que é a língua grego, né? O grego começou a entrar justamente nesse período, porque até então a língua usada era o hebraico e o aramaico, mas o aramaico também era muito pouco, porque por causa da ascensão de outros povos, acabava que a língua original ia se perdendo. Essa era a forma de dominação dos povos. Você colocar a sua cultura, você colocar a sua tradição e você colocar a sua língua. Então, a igreja, ela está, de certa forma, nascendo no meio dessa pressão toda, desse aperto todo. Então, já existia a língua usada, que era o hebraico, o aramaico, e duas outras línguas internacionais também eram utilizadas, o grego e agora o latim. Estas, contudo, eram faladas pelas pessoas ligadas à administração do Estado e à educação. E a gente vê que, nessa forma, a própria nação de Israel vai perdendo a sua identidade, porque uma cultura se contrapondo a outra cultura vai
diminuindo a cultura original. Gente, é tremendo quando a gente começa a entender isso. E a igreja, Jesus nasce justamente quando o império grego perde a força em Jerusalém, na Judéia. Por quem? Pelo Império Romano. Aí entra o Império Romano. Quando o Império Romano entra, já estava estabelecida a língua grega, a língua helenística, que era a língua das comercializações, das transações comerciais, que era o tratado relacionado às cambiações internacionais. Então, entra o Império Romano. O Império Romano vai e se estabelece, põe, então, a sua forma e mais uma cultura. Mais uma cultura se instala no meio do povo. E é justamente nesse período do Império Romano que Jesus nasce. Jesus nasce justamente aí, quando já estava estabelecido alguns conflitos, porque os macabeus e também outros partidos, que eram partidos de movimento de libertação da nação de Israel, eles haviam estabelecido também a sua força, e aí vem a poderosa força romana. E Jesus nasce sob o governo de Roma, né? Estava lá estabelecido Herodes como o rei colocado por toda a Judéia, e nisso ele estabelece seu poder, porque foi dado a Roma, e ele fica ali com o poder, e Jesus nasce justamente nesse período muito complicado. A gente vê que a igreja, até então, ela não tem nenhuma identidade e nenhuma ação em relação a sair das entranhas do judaísmo, da tradição. Jesus esperava o momento certo, ele aguardava o momento certo. E a gente vê que isso é tão sério que mais à frente isso teria que ser resolvido, porque quando a igreja começa a crescer e ela é perseguida, já depois da ascensão de Cristo, e os apóstolos estão trabalhando para isso, e depois vem a conversão de Paulo, e a igreja já toma rumo para a Europa, porque só estava no Oriente, então vai para a Europa, e nisso começa a crescer, e os apóstolos vão morrendo, eles vão morrendo. O último que fica morre de velhice, que é João. João, segundo alguns, a tradição seria João do Evangelho de João, né? O João do Apocalipse. Então, ele morre de velhice, mas o restante todos morreram através do martírio, por causa dos imperadores. E, nesse tempo, né, a igreja está sendo perseguida. A perseguição durou 300 anos, quase 300 anos. 325 foi quando, depois de Cristo, né, que Constantino, ele começa a estabelecer uma força para organizar, mesmo porque o Constantino era pagão, ele não cria em nada, mas ele vê que através da religião poderia ter o poder e poderia acender o quê? Uma nova Roma, aonde? No Oriente. E foi isso que aconteceu. Constantino, então, como imperador de Roma, ele se estabelece como único imperador e começa a dominar aonde? Agora, dentro do Oriente. E nisso, ele precisava organizar. Foi uma jogada política, foi tentar resolver os problemas, porque no período em que a igreja estava sendo perseguida, surgiram muitas outras falsas religiões, surgiram muitas seitas, e as pessoas brigavam entre si, existiam conflitos. Mas existia uma corrente que queria seguir aquilo que foi pregado por quem? Pelos apóstolos, dos que seguiram Jesus. Eles queriam, mas existia também várias outras correntes disseminando o gnosticismo, que era uma religião que abolia muitas coisas, que desfazia dos prazeres do corpo, que isso não interferia na fé, e o estabelecimento de vários outros deuses dentro da crença judaico. Então, isso foi disseminando também, ao mesmo tempo, esses conflitos, as guerras aconteciam, e Constantino, então, chamou todos os bispos, aqueles que eram após os apóstolos, se tornaram bispos. Então, todos esses e de outras religiões ficaram em Niceia e fizeram o concílio ecumênico de Niceia, que eram justamente uma entrada que fazia discussão para
a determinação do que seria a religião oficial. Aí vocês percebem quando eu falo às vezes aqui, o pessoal às vezes não entende. Pô, o pastor fala que não é de Constantino. Não sou por causa disso, porque Jerusalém já estava estabelecida como igreja do Senhor muito antes do cristianismo. O cristianismo surge aonde? Em Constantino. Então, se nós temos que falar alguma coisa em relação à nossa origem, temos que falar, somos da igreja primitiva, de Jerusalém. É lá que estabelece a nossa fé, de um Cristo Salvador, de um Cristo ressurreto, de um único Senhor, de uma fé monoteísta, é de lá. Mas olha o que vai acontecendo. Nesse concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio, nós temos até o primeiro milênio, nós temos pelo menos 7 concílios. Esses concílios tentam organizar a doutrina da qual a igreja oficial, cristianismo, iria seguir. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Você pode aplaudir aí, porque já estou vendo uma ali caída atrás. Está caído lá. Então, olha como é importante a gente entender como a igreja, ela pegou a rota do Evangelho, e esse é o poder que vem transformado através do tempo os corações. Um Evangelho que não se misturou, um Evangelho que não se coadunou, que não cedeu, né? Um Evangelho que não abriu mão daqueles fundamentos. Olha, se vocês lerem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a coisa mais importante a gente estudar os detalhes dos textos. Porque dizia assim, e a igreja ia crescendo na comunhão, no partir do pão. A partir do versículo 44, Paulinho, obrigado. Paulinho está afiado, hein? Obrigado, Paulo. Vamos ler até 44. Atos 2, 44. A gente vai ver que existia uma linha de procedimento para que a igreja pudesse caminhar, pudesse crescer. Eles cresciam na comunhão, no partir do pão. E, olha só, verso. Vamos lá, gente, vamos ler juntos? Todos que criam... Agora, e perseverando... Agora, vai, louvando, continua, aqueles, pode continuar, Paulo. Pronto, só até aí. Só queria trazer aquele trecho para vocês entenderem que a igreja ela participava de um evento em que eles cumpriam uma agenda apostólica. E dentro dessa doutrina, do conjunto de regras de ensinamentos, que é a doutrina, eles praticavam aquilo. Praticavam o quê? A fé apostólica. Os que criam, conviviam com essa regência, que não só mexia com o costume deles, mas também que abria a porta para um outro tempo, que era o tempo que viria no futuro. Porque esses que criam é que levariam a mensagem, porque os apóstolos teriam um tempo encerrado. Porque depois dos apóstolos vêm os pais da fé. Esses pais da fé é o que justamente leva os ensinamentos apostólicos. E é daí, provavelmente, que vai surgir a dedicação, a leitura e a aplicação dos ensinamentos. Porque até então, eles pregavam, ensinavam, mas ainda não tinham tempo para parar. E a igreja estava nesse processo. Dentro desse processo, vocês imaginam, o Império Romano tinha também a camada predileta de sacerdotes, que tinham privilégio junto com Roma, mas eram usados para conter o povo, para, manipular o povo na fé. Era a forma de atender. E tinha o culto do imperador. E tinha as línguas que eram faladas. Agora, não só o hebraico, o aramaico, mas as línguas estrangeiras. Entrou o latim, que vem justamente de Roma, e agora tinha o grego, que era de Alexandre, que havia invadido também Jerusalém. Mas justamente debaixo dessa pressão é que a igreja vai crescendo. A igreja não cresceu porque teve facilidade. A igreja cresceu porque estava debaixo de pressão. Vocês já viram quando uma casa está debaixo de pressão, os que habitam nela se ajuntam? Quando está debaixo de dor, as pessoas têm mais sensibilidade. Quando está debaixo de pressão, as pessoas fortalecem as suas mãos. Então, nós não podemos ver a pressão como algo ruim, na visão
apostólica e da igreja primitiva, porque se não fosse a pressão, a igreja primitiva não sairia de Jerusalém, não sairia do seu quintal. E não foi uma pressãozinha como a gente tem aqui, né? Que se não receber o salário, se o salário atrasar, a gente já fala, poxa, está perseguição mesmo, de dentro da casa, tirar a pessoa, matar, decapitar, se a pessoa confessar a fé, ela vai morrer. E aí, nesse primeiro tempo, nos 1000 anos, que nós vamos ver do processo da manifestação desses concílios, a perseguição é até fácil, porque a perseguição pior foi depois do 2º milênio. A perseguição do 2º milênio, que foi a perseguição pior, gente. Que foi o domínio mesmo do poder católico. A matança foi verdadeiramente terrível. Derramamento de sangue foi terrível. Então a gente começa a entender que nesse período, apesar de tudo, a igreja estava crescendo. Tem o estabelecimento da Constantinopla, tem todos os concílios ou sínodos. A gente pode depois estudar sobre cada um deles, né? Primeiro acontece em Nicéia, depois em Constantinopla, depois em Éfeso. A gente pode estudar todos eles com tranquilidade. Aí que a gente vai entender a essência desse evangelho que nós pregamos, dessa fé que nós estamos aqui exercendo. Porque ela não nasceu do nada, ela não nasceu por acaso, mas ela nasceu de um processo duro, um processo que foi verdadeiramente uma entrega absolutamente a um projeto do Nazareno, Jesus, o Galileu. Foi uma entrega tremenda para que esse sonho, o sonho de Deus, pudesse realmente prosperar. E a gente vê que essa fé, da forma doutrinária como Jesus deixou, ela teve várias dificuldades. Aí quando a gente chega no ano 325 lá, depois de Cristo, essa jogada de Constantino, de formar uma só religião, e ali tinha que acertar os ensinamentos, porque o fato dessa primeira reunião ecumênica, não tinha resolvido o que seria verdadeiramente o guia do povo, o cânon, o que deveria ser colocado e o que seria retirado para se tornar o cânon, a verdade, a Bíblia. Então, houve várias discussões e isso começou a implementar no segundo concílio, né? Segundo concílio, e foi a entrada de adoração a Maria. Gente, vocês têm que estudar isso. Aí vocês vão entender como é que veio o cristianismo e o que é a fé em Jerusalém. Quando a gente fala assim, vamos voltar para Jerusalém, é voltar mesmo, não estou brincando não. Não falando de brincadeira não, voltar mesmo. Voltar o quê? Ao patamar, à base justamente da fé do Nazareno, da fé do Filho de Deus, o encarnado, aquele que se tornou homem e viveu entre nós. E nos libertarmos verdadeiramente dessas correntes doutrinárias. A gente vai estudar que tem problema de arianismo, os teólogos aí sabem o que eu estou falando, arianismo, né? Porque Ari cria só que Jesus não fosse Deus e era só um homem, que era... Aí a gente vê muitas coisas que isso foi tirado, mas vem... No primeiro discurso vem a doutrina da Trindade, a deidade de Jesus Cristo, porque também estava em pauta, em discussão, porque se verdadeiramente Jesus era Deus. Houve esse impasse, né? E a crença a respeito da Trindade. Bom, eu estou falando isso para que vocês possam imaginar como a igreja primitiva, ela cresce sem força política, sem força política, religiosa, financeira, social, porque social não tinha... ela só era aceita pelos menos favorecidos, e foi isso que fez crescer. Quando chegava um pouco naqueles que tinham poder, essas pessoas que se convertiam também passavam a ser perseguidas. Então a igreja, ela passa por um momento difícil, porque aí vem a perseguição da Era das Trevas, né, que é bem antes de Constantino, né, dos imperadores, né, Nero, Trajano e outros, que começam a dar uma visão de destruição da fé dos nazarenos. Seria a fé
que nasce em Jerusalém, de Jesus que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré e que pregou em Cafarnaum e toda a Galileia. Então a gente percebe que a igreja ela não passa por um período que seja um período como a gente possa dizer, a igreja nasceu, desenvolveu, que os pastores tinham facilidade. Nunca teve, irmãos, nunca teve. Bom, o que eu quero ver com vocês, antes de encerrar, alguns imperadores, né? E outra coisa, irmãos, a igreja, ela faz seu primeiro concílio em Jerusalém. Como o concílio era a reunião de vários bispos com várias ideias e ideologias, o concílio de Jerusalém, ele não é aceito pela canonização. Por quê? Lá só estavam quem? Os que tinham a fé em Jesus, apostólica, né? Eu estou falando lá aquele concílio de Atos, capítulo 7. Ele não entrou, foi só considerado, mas não entrou. Então a gente vê que já existia uma resistência a essa fé do Nazareno. A essa fé do Nazareno, né? Que quem dirigiu esse concílio foi Pedro, Tiago, João, quando eles organizam quem deveria ser dedicado à obra para pregar, para cuidar das viúvas, para fazer a diaconia. A diaconia, foi ali que foram escolhidos os diáconos. Mas esse concílio, essa reunião, não foi aceita. Bom, aí a gente percebe também o quanto a igreja já estava sendo, de uma certa forma, tentando não fazer parte dos anais originais da fé, não do cristianismo, da fé em Jesus. A gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque as pessoas falam assim, eu sigo o cristianismo. Eu não sigo o cristianismo. O cristianismo é a invenção de Constantino. Eu sigo aquele que é o Nazareno, filho de Deus. Eu sigo a ele. Essa fé, a fé apostólica de Atos 2 e dos Atos dos Apóstolos, do crescimento da igreja primitiva, a gente tem que voltar para isso. Irmãos, olha só, sabe que até o início do século XX, não tinha palhaçada no púlpito? Não tinha brincadeira no púlpito. Por mais podridão que houvesse dentro da igreja, o altar era santo. Mas hoje, a palhaçada que tem nas igrejas, brincadeira, teatro, hoje a gente vê acontecendo isso e as pessoas gostam, lotam. Sabe por causa de quê? Aquilo ali tem motivação que não é motivação real. É muito triste a gente ver a igreja de Jesus sendo levada por esse caminho. Mas é isso que está acontecendo. Se vocês pegarem na história, por mais podridão que houvesse no seio da igreja, por pecado que houvesse, o altar era algo sério, onde as pessoas tinham respeito, onde as pessoas sentiam a presença de Deus. Hoje, né, o altar se tornou palco de show, entretenimento, se tornou lugar onde as pessoas querem rir, querem brincar. Brinca em casa. Vai fazer festa na rua. Não na casa de Deus. O lugar da casa de Deus é lugar santo. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Bom, irmãos, nós vamos ver aqui alguns imperadores da época. Vamos ver, eu consigo aqui colocar alguns versículos. Paulo, consegue nos ajudar? Vamos ver alguns imperadores da época, que começa justamente desde o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 1. O imperador da época é Augusto César, imperador romano. Está aí? Vamos ler, gente? Aí. Para que... Aí que está. Este primeiro... Aonde Maria e José foram se alistar, porque eles estavam em Nazaré, mas Jesus tinha nascido aonde? Em Belém. Aí aconteceu isso. Só para vocês terem ideia. Lucas 3, verso 1, o imperador, quando Jesus começa a trabalhar, Tibério Cláudio Nero. Lucas 3, verso 1, vamos lá? Isso aí. Tetrarca da Galileia. E seu irmão Filipe, tetrarca Itureia, e da província do Traconites. Bom, aí Pôncio Pilato é um título, tá? É um título dado
e ele que estava nesse período de Jesus. Herodes Arquelau, Mateus 2, 22. Só estou mostrando a história para vocês dentro da Bíblia. Mateus 2, 22. A igreja pode ler? E chegou... Agora a gente vai ver Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas, ele é aquele que manda matar João Batista, né? Que Herodias vai lá, a dança do prazer, né? Alguns dizem que é a dança da garrafinha, sei lá. Que Herodes ficou louco, aí ele falou, me pede tudo o que quiser que eu te darei. Ele tinha medo de João Batista, tinha respeito, mas para não perder a palavra dele como rei, a mulher, como era afrontada, a mãe dela por João Batista, porque ela era a mulher do irmão desse camarada aí, era uma bagunça, né? Sexual terrível. Então, e João Batista acusava aquela mulher. Aí ela falou para a filha, pede a cabeça de João Batista na bandeja de prata. Foi esse infeliz aí, que então não teve como mudar a palavra dele. Ele tinha dado a palavra dele, mas ele tinha medo de João Batista. Mas quando ele falou que tinha dado a palavra dele como rei, como imperador, ele não poderia voltar. E quando a mulher pediu, ele teve que cumprir, né? Esse Herodes Antipas, ele era imperador na Galileia e Pérea. Então, Jesus mesmo chamou ele de raposa, né? Vamos ler em Lucas 13, verso 32. Lucas 13, verso 32. Vamos ler aí, irmãos? Ele respondeu... Importa... Amém, amém. Só até aí. Eram todos eles irmãos. E vem Herodes Filipe. Esse governou uma região que ficava a nordeste do lago da Galileia. Tá, irmãos? E por determinação do seu avô, ele, que era o Herodes o Grande, né? Casou-se com Herodias. Essa mulher que dançou a dança da garrafinha. A gente vê que em Lucas, ele também é mencionado, tá? Tanto também Herodes Agripa I, esse mandou matar Tiago. A gente já está entrando agora já na fase da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos é o evangelho da igreja. Entenda isso. Quando você começar a entender como começa a igreja, você vai ver assim, Atos dos Apóstolos é o evangelho da igreja. Como a igreja funcionava, como a igreja se estabeleceu, como a igreja começou a lidar com as crises, conflitos externos e permanecendo firme na fé. É muito importante que todo cristão, servo de Deus, realmente cristão quando vem de Cristo, tá? De Cristo, não estou falando do cristianismo, não, de Cristo. Cristão quando vem de Cristo, é um apelido que foi dado aos crentes. Então, todos os cristãos têm que estudar Atos dos Apóstolos. Por quê? Ali que é a origem da igreja. A origem da igreja é ali. Se você não estudar, você não vai saber como a igreja se procedeu diante dessas ameaças. Então, a gente vê que, nesse caso, Herodes Agripa foi o que mandou matar Tiago, né? Começa lá em Atos, capítulo 12. Herodes Agripa II... Também, ele, na mesma região, ele comparece perante o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi visitado por ele, Atos capítulo 25, versículos 13 e até o 32. Então, a gente tem aqui uma gama de imperadores romanos da época. E a gente percebe que está tudo... Não vou ler porque vai gastar muito tempo. Vocês quiserem o material também, a gente tem um material, pode mandar para cada um de vocês. Eu não sei se estão dando os nomes com o WhatsApp, né? Mas não tem problema. Quem quiser, é só me pedir, ou pedir ao Carlos Eduardo também, está com material. Tá? Nós queremos, irmãos, continuar esse estudo, mostrar. Nós vamos parar e falar do maior evangelizador do mundo, que foi o apóstolo Paulo.
Nós vamos começar a pegar, é fundamental que você entenda quem foi Paulo, porque ele forma as bases fundamentais da doutrina da igreja de Jesus Cristo, apóstolo Paulo. Então é importante que você tenha isso. Por isso que tem tantas igrejas que não têm fundamento, porque eles excluem o quê? Se você exclui a Bíblia, quais são os fundamentos, as bases, as doutrinas da sua igreja? Qualquer coisa. E é o que está acontecendo, infelizmente. É o que tem ocorrido. E a gente percebe que a igreja primitiva, ela perseverava na fé, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Eles viviam tudo em comum. Existia ali uma visão de empatia, de entrega, de total força espiritual no meio deles. Quer dizer, eles se viam tudo em comum, não tinha melhor nem pior. Aqueles que tinham um poder maior contribuíam mais. Aqueles que não tinham nada eram beneficiados por amor a essa coleta da fé, essa oferta de amor, de gratidão. E a igreja viveu isso. Mas quando a gente vai ver a igreja depois desses sínodos, a gente vai ver uma igreja poderosa, rica, milionária, mas não é a igreja de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Não é a igreja de Jesus. Jesus não teve banco. A gente vai ver... Não é intriga, não é briga. Irmão, é a fé. É a fé. Onde a fé, ela não pede nada para você ser aceito. Não pede nada para você ser recebido. Ela não pede nada para você se tornar filho de Deus. A fé genuína, ela não te cobra nada. Pelo contrário, ela te torna rico. Não é você dando alguma coisa para você ser rico. Não, a fé prodigiosa te faz rico da esperança, da certeza, daquilo que está prometido para os anos, para o tempo vindouro, irmãos. Essa é a nossa fé, essa é a fé que a igreja tem que voltar. É que os tessalonicenses, eles dizem, apóstolo Paulo, ó, vamos vender tudo porque Cristo está voltando. A fé deles era tão grande que eles queriam que Cristo voltasse naquele mesmo dia. O apóstolo Paulo, olha, calma, não vai ser dessa forma. Antes tem que se manifestar o filho da iniquidade, todo um processo. Mas a fé deles era tão grande que eles queriam sair desse mundo terreno para poder estar junto com Deus. Essa é a nossa fé, né? A fé que é uma fé que não se negocia com as coisas dessa vida, desse mundo. E por isso a gente vai ver os grandes homens de Deus. Eu citei aqui um livro para os irmãos semana passada, não sei se vocês gravaram, mas vale a pena vocês estudarem o livro de Justo L. Gonzalez. Justo L. Gonzalez, A Era das Trevas. Vale a pena. Eu não sei se tem, mas se vocês entrarem lá no Google, deve ter. De repente, consegue até livraria Sebo virtual. Vale a pena, porque quem gosta mesmo, professores de escola dominical, pastores, tem que estudar isso. Tem que estudar para saber realmente como a igreja viveu. E justamente ele fala dos cultos das catatumbas. Ele fala a respeito disso, os sinais, porque a igreja não tinha direito de se reunir e como as catatumbas tinham certos esconderijos, a igreja se reunia naqueles esconderijos, e para não ser achado, para serem condenados com um culto contra o culto do imperador. Gente, é tremendo quando a gente começa a ter ascensão dessas informações. Agora, tudo tem um preço, né? Você quer estudar, mas não quer ler, é difícil. Quer estudar, mas não quer se dedicar, não é só para isso não, para qualquer coisa da vida. Você tem que ter o tempo para estudar, tem que ter o tempo para poder se dedicar, tem que criar costume para isso, tem que criar realmente um ritual para isso, senão nada vai à frente, gente. Sabe o que eu vejo hoje? Uma igreja cheia de palhaçada, e na hora de estudar a Bíblia, ninguém sabe nem quantos livros tem a Bíblia, quais os livros poéticos, quais os livros históricos, quais os livros que foram considerados que não falam de Deus dentro da Bíblia. Você sabe que tem isso? Por que não sabe? Porque não vai para a escola dominical, porque a escola dominical ensina isso. Estou falando alguma mentira aqui, pastores? A escola dominical não ensina isso? Não ensina, pastora Regina? Ensina, gente. Eu aprendi na escola dominical. Mas o que acontece? A igreja moderna,
aboliu a escola dominical, escola bíblica dominical. Aboliu. Aí está acontecendo isso aí, ó. Qualquer evento, o pessoal está com medo, qualquer coisa, está desesperado. Sabe por quê? Não tem o ensinamento das Escrituras. Aí o povo está perecendo, o povo está sofrendo. Você pensa que eu venho falar aqui porque eu pego aqui na hora? Não, eu estudo todo dia. Todo dia eu tenho que estudar. Por que eu vou falar para vocês uma coisa que eu não tenho base de conhecimento? Aí vocês vão falar com alguém de sua casa, os vizinhos, um amigo do trabalho. Vocês, na hora lá, aí fica no Google. Deixa eu ver no Google aqui. Uma vergonha na cara. Não, tem gente que fica evangelizando pelo Google, cara. Eu vou lá, vamos botar como é. Aí não tem um próprio conceito. Você tem que ter o seu próprio conceito. Para você ter o seu próprio conceito, você tem que estudar as teorias. Você tem que estudar as teorias. Como é que eu vou ter o meu próprio conceito se eu não analisar uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa? Aí dali eu formar o meu conceito. Então, o que nós estamos querendo dar à nossa igreja, esse passo, é o passo do desenvolvimento mesmo, do amadurecimento, através dos estudos, através de um segmento saudável das Escrituras. As Escrituras. Se o pessoal não está fazendo isso, irmãos, eu vou falar bem claro para vocês. Eu não estou me preocupando, eu nem sei o que está acontecendo aí fora. Se vocês me perguntarem assim, está acontecendo? Eu nem sei, porque minha vida é aqui, a Igreja Nazarene de Olinda. É vocês, eu não sei, sinceramente, eu não estou sendo aqui uma pessoa para... Eu não sei mesmo, não sei, e nem estou preocupado em saber. Eu estou preocupado em poder ajudar os meus irmãos na fé e a minha igreja, amém? Ajudar a minha igreja, os meus pastores, os meus amigos que estão aqui se alimentando aqui nesse altar. Aqui que é a nossa vida. E se me perguntar, eu não sei, irmãos. Esses dias me convidaram para uma... Eu não sei, você está sabendo? Eu falei, meu irmão, não sei. Eu não sei, eu sei que é Bíblia, que é teologia, eu sei que é isso. Agora, o que está acontecendo, que vai ir para as igrejas, eu não sei mesmo, não sei. Porque eu determinei a minha visão, meu foco aqui para a Igreja Nazarene em Olinda. E essa vai ser a minha vocação até que Jesus volte. E a gente vai, se a gente formar pessoas que tenham condições de pensar e crescer na fé, irmãos, é a maior vitória. Porque o que nós precisamos é começar um trabalho de multiplicação dentro dessa visão. Dentro dessa visão. Porque se for fora dessa visão, for um movimento, por atração, por atrativo, brincadeira, eu não gosto de contar piadas, eu nem sei contar piadas. Não sei, não gosto. Se for falar coisas, não sei. Eu sei falar de teologia, da Bíblia, eu sei as coisas aqui da hermenêutica, esse aqui da apologética, é aqui. Agora, piadinha. Vá assistir lá o Silvio Santos, que ele fala bem, né? Deve ter estandarte aí, esse cara fera aí para falar sobre isso. Eu não sei fazer piada, eu sei ensinar aqui a palavra, amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor?